Olá, nós somos a dupla 2 do tema 9. É, Meu nome é Thiago Oliveira, minha dupla é o Guilherme Lima. Nós vamos apresentar sobre bancos de dados autônomos e autogerenciados. Bom, então, basicamente o que a gente vai falar nessa apresentação, a gente vai passar um pouquinho sobre o que é um banco autogerenciado, o que é um banco gerenciado e um banco autônomo, que tem umas pequenas diferenças ali entre cada uma, a gente vai tentar explicar para deixar claro o que é cada uma delas. Começando pelo banco de dados autogerenciado, esse tipo de banco de dados utiliza de intervenção manual da própria mantenedora do sistema para a solução de problemas, desde segurança até aplicação de patches, instalação e ajustes. Enquanto o banco de dados gerenciado normalmente é mantido por uma empresa terceirizada, que, de acordo com o SLA, o contrato a nível de serviço, pode ficar em cargo de prestar manutenção, garantir segurança, bem como fazer atualizações necessárias no banco de dados, entre outros. Aqui temos exemplos de tarefas comuns dentro de um ambiente corporativo, onde em cinza temos as tarefas que são realizadas pela empresa, a encargo do sistema, e laranja pela parte da contratante, no caso, aqui em questão a Amazon. Em banco de dados autogerenciados, fica a encargo da própria empresa realizar todas as tarefas relacionadas ao banco de dados, como backups, instalações e manutenção do banco de dados, entre outros. Já com a Amazon RDS, por exemplo, temos esses serviços que passam a ser prestados pela própria Amazon. Bom, falando agora dos bancos de dados autônomos, basicamente a gente continua tendo aquelas mesmas funções utilizadas tanto pelos autogerenciados como gerenciados, né, principalmente os autogerenciados, onde a empresa faria esse serviço. No caso, esses serviços aqui nos autônomos, eles são feitos de forma autônoma, né? Basicamente, esses bancos de dados, eles utilizam técnicas de inteligência artificial e aprendizagem de máquina para fazer todos esses serviços, né? Então, muitas vezes você acaba eliminando a necessidade de intervenção humana, né? Normalmente esses trabalhos seriam alocados para um DBA fazer, né? Então, dessa forma, o banco ele sozinho consegue otimizar, né, dar mais segurança e escalonar esses dados de forma 100% autônoma. Pode ir. Então, basicamente, a gente tem a stack aqui do. Essa stack aqui ela é do Autonomous Database, que basicamente é o primeiro banco de dados autônomo que a gente teve, né? Ele é feito pela Oracle e foi lançado em 2019, então é uma tecnologia relativamente recente. Mas essa stack aqui, ela basicamente, a maioria dos bancos de dados autônomos segue esse padrão, né? Que ele é meio que proposto pela Oracle e assim foi feito, né? Então, basicamente, a gente tem a infraestrutura de automação, né? Mais o banco de dados em si, né? E nuvem, né? Eles são, tipo, é, esse, pelo menos o database da Autonomous, ele, ele é todo localizado na nuvem e eles vêm junto com esses serviços de nuvem que a maioria das empresas fornece. Por exemplo, o da Oracle esse seria o Oracle Cloud, né? Mas, por exemplo, a Amazon tem o AWS, né? O Microsoft o Azure, né? Então, é, basicamente, essa é a integração do banco de dados autônomo. Aí pode pensar, né? E também um banco de dados autônomo, ele é composto basicamente por dois elementos, né? A gente tem um Autonomous Data Warehouse, que é chamado de ADW, né? E o Autonomous Transaction Processing, é o ATP, né? Bom, basicamente, o ADW, ele, ele serve para você poder otimizar essas consultas tipo, de grandes volumes de dados, né? Fazendo verificações em consultas tipo, em milhões de linhas assim, em tempo é, assim, bem curtinho, assim, né? E acaba executando várias funções, né? Principalmente também essa parte de analisar e processar os dados, né? E já o ATP, ele basicamente foca em fazer as transações que tem dentro do banco de dados funcionarem, né? E aí ele faz todas essas transações em tempo real, de forma, tipo, ele reduz bastante a carga de trabalho do próprio banco, né? E acaba, assim, otimizando bastante e deixando também mais seguro esse processo. Perfeito. Os objetivos principais agora dos bancos de dados autogerenciados são liberdade de implementação de regulamentações, por exemplo, o PCI-DSS, que é um padrão de segurança da informação utilizada para lidar com cartões de crédito das principais bandeiras de cartões, controle da localização física do banco de dados, bem como o controle total dos dados. O, Basicamente, também o banco de dados autônomos, os objetivos dele é, seria a automatização dessas tarefas de gerenciamento, né? No caso ali, de meio que fazer o papel do DBA. Alta disponibilidade e segurança dos dados, né? É um ponto bem forte, assim, que é bem seguro trabalhar com banco de dados autônomo. E otimização do desempenho do banco de dados, né? Tudo isso, assim, a gente consegue fazer justamente tirando essa parte da interação humana.
As vantagens dos bancos de dados autogerenciados são controle para implementar padrões de regulamentação, como já foi dito antes, em alguns casos menor custo, controle da localização física das máquinas e de quem as acessa, e também quem adota por usar os bancos de dados autogerenciados, eles ficam livres do vendor lock-in, que é quando o cliente se torna dependente do fornecedor que presta serviços a ele. A desvantagem seria a maior propensão, no caso do autogerenciado, seria a propensão ao erro humano, atualização manual dos bancos de dados também, e overhead para tu estar fazendo a configuração inicial do banco de dados autogerenciado, né? Então, essas são as desvantagens do autogerenciado que eu acabei pulando aqui. Bom, falando agora então das vantagens e desvantagens do banco de dados autônomo, basicamente as vantagens, né, seriam uma automatização avançada, né, com toda essa parte da automação, então, né, praticamente tudo que o banco faz ele é automático, você não precisa estar lá mexendo, muita disponibilidade e confiabilidade, basicamente ele por ser dessa forma que ele é com IA, com machine learning, ele está sempre se autogerenciando, pode falar assim, e quando você tem, por exemplo, problema de segurança, ele rapidamente vai lá e corrige isso sem ter a necessidade que alguém venha lá e faça isso. Então, estabilidade dinâmica, justamente isso. Ele está sempre evoluindo assim, ele está sempre preparado, né? Você, por exemplo, você manda uma carga maior para ele do que ele estava pronto para segurar, ele acaba se adaptando a isso sozinho, né? Segurança aprimorada, basicamente você não tem esse problema de falha de segurança. Você está com uma falha de segurança, não precisa vir alguém lá e mexer. O próprio banco faz isso para você, né? Você também não tem aquele risco de o erro mesmo. Você meio que tira essa parte do erro humano, né? Você, por exemplo, o cara vai lá e acaba é, vazando, assim, bota alguma coisa errada no banco de dados. Basicamente, o banco de dados autônomo ele não vai fazer isso. E redução de custos, né? Bom, a princípio, implementar um banco de dados autônomo, ele pode ser um pouquinho caro, mas no final, como você acaba tirando muita carga, por exemplo, de DBA, é, de outras coisas assim que você gastaria por não ser, por estar tendo que fazer trabalho manual o tempo todo, a longo prazo, né, e principalmente você estava mexendo com muito volume de dados, redução de custos você acaba tendo uma redução de custo. Agora, já para as desvantagens, tem justamente essa parte da complexidade inicial da implantação. Nem todo sistema está pronto para receber um banco de dados autônomo, então normalmente você teria que fazer aquela migração que é bem chatinha. Personalização limitada, basicamente, como você não tem alguém ali mexendo o tempo todo, é, o próprio, ele meio que vem já montadinho o banco de dados da forma como ele vai ser, né? A estrutura. Então, se você tem uma estrutura muito complicado, assim, que realmente você teria que fazer ele manualmente, talvez esse não seja o banco de dados mais adequado para se utilizar. E um alto custo em determinados cenários, que seja justamente essa parte. Quando você tem trabalhos menores, esse custo inicial que você tem para poder implementar pode acabar prejudicando esse serviço, mas em longo prazo aí já seria uma vantagem. Agora vamos falar sobre alguns exemplos do mundo real, tá? De utilização agora do banco de dados autônomo. Então temos alguns exemplos de sucesso, no caso a Vodafone, a Jace e a Siemens. E a gente escolheu mesmo falar sobre o exemplo da Siemens, no caso. E falando um pouco melhor dela, a empresa passou por uma modernização do tráfego de trem e tem implementado e se utilizado de novas tecnologias como um novo controle de sinal para tráfego. E para melhorar a eficiência de seus serviços, ela tem digitalizado parte de suas rotas. Nesse processo, a empresa decidiu que precisava de um jeito mais efetivo de trabalhar com essas tarefas mais complexas, né? E para isso, ela adotou a Oracle Autonomous Database, o que resultou em oferecer uma resposta o que resultou em oferecer respostas mais rápidas para o mercado, bem como custos menores do que aderindo às outras plataformas cloud disponíveis, no caso. Com essa tecnologia, a Siemens conseguiu uma melhor performance para o crescimento constante dos dados, estimando uma economia de 90% de tempo e custos, se comparado com outras abordagens adotadas anteriormente. E agora a gente só vai estar dando exemplos no caso aí de bancos de dados que podem ser autogerenciados, que são o Postgres, Redis e o MySQL em si, tá? E como banco de dados autônomo, nós temos o Oracle Autonomous Database. E é É, isso. Só completando aqui, né, Tá? basicamente aí na imagem a gente tem esses aí, né, não falando, o Oracle Autonomous Database, ele é o mais popular, ele é o maior assim, mas a maioria dos serviços de nuvem, eles começaram a implementar também
seus próprios bancos de dados autônomos, né? No caso, o Oracle Autonomous Database normalmente é a referência quando a gente fala, só que a gente pega alguns serviços de nuvem bem grandes no mercado, como, por exemplo, o AWS, né, o serviço da Google, né, o Google Cloud lá, é, eles têm seus próprios serviços também, né? Por exemplo, o Amazon Aurora, ele é o banco de dados da Amazon que utiliza essa tecnologia, né? E ele é fornecido pela AWS, né? Isso aí é usado em sites como, por exemplo, sei lá, em empresas, né? Como Samsung, Airbnb e outras aí, né? Já o da Oracle mesmo, aí ela já é usada em maioria das empresas aí. A gente tem, sei lá, o Zoom, por exemplo, o FedEx, né? Então, algumas dessas grandes empresas que usam o Oracle Cloud. Perfeito. Então é isso. Matheus, muito obrigado pela paciência e por tudo e muito boa noite. Valeu.